Bom dia a todos, desculpa. Iniciamos neste momento a sessão de julgamento no Tribunal do Júri. Antes de darmos início aos trabalhos, há uma questão de ordem a ser examinada, relativamente ao pedido formulado pelo Ministério Público na movimentação 611.1, sobre pedido anterior formulado pela defesa na movimentação 602. Dr. Rafael, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, excelência. Bom dia a todos, bom dia aos jurados presentes, bom dia ao Dr. Leonardo, bom dia ao Dr. Renato, a todos os serventuários da Justiça. Primeiramente, eu gostaria de iniciar a fala aqui, ressaltando que não é um pedido do Ministério Público, é um pedido da defesa de adiamento da audiência, segundo pedido de adiamento de audiência, de sessão de julgamento do Tribunal do Júri, um dia antes do julgamento. Na data de ontem, a defesa, por volta da 1h30, quase 2 horas da tarde, juntou um pedido de adiamento, alegando que teria sido constituída pelo réu para fazer a defesa dele nesse processo e que não teria tido tempo hábil para estudar o processo porque teria sido constituída ontem. E para instruir tal pedido, ela juntou uma conversa de WhatsApp com o réu, que supostamente teria procurado ela naquela data, na data de ontem, para que fizesse a defesa dele. Considerando que na data de julgamento anterior, que foi adiado, aproximadamente 2 meses atrás, a conduta do antigo defensor que estava nomeado no processo, era um defensor dativo, teria sido a mesma, de pedir o adiamento um dia antes, juntando um atestado de Covid com a data pretérita, mais de um mês, feita por um farmacêutico, não por um laboratório, não por um médico, que também causou suspeita, e que na época a gente discordou também com o adiamento, inclusive foi indeferido o pedido pelo juízo. Nós fizemos diligências na data de ontem, até por volta das 11h30 da noite, para verificar a veracidade dessas alegações da defesa de que teria sido constituída na data de ontem. E pela surpresa nossa, nós adentramos a rede social, o Instagram da advogada, que por sinal faz diversas postagens sobre os trabalhos dela, e foi possível observar que desde o dia 2 de julho, ela vem estudando o processo de julgamento da presente data, do réu João. Então, essa conversa de WhatsApp e esse pedido não é verossímil com a realidade. Ela já tem conhecimento desse processo há muito tempo e utilizou desse estratagema em conjunto com o réu para novamente tentar adiar o julgamento para evitar o cumprimento da lei penal, que é ter o julgamento, o devido processo legal e, eventualmente, uma condenação ou uma absolvição. Então, por essa conduta, primeiramente a gente pede o indeferimento do pedido e a manifestação está instruída com os vídeos das postagens na rede social, inclusive tem os prints, que ela cita que está estudando para o júri, junta cópias de documentos do processo, ao fundo, de maneira borrada, dá para ver também que ela está estudando alguns documentos do processo. Então, por esse motivo, a gente manifesta pelo indeferimento e, ao mesmo tempo, pela prisão preventiva do réu, que é a segunda oportunidade que tenta se obstar ao julgamento. Inclusive, nas 2 datas de julgamento, ele não compareceu, inclusive hoje, demonstrando que já estão alinhados para não sair esse julgamento. Além da decretação da preventiva para aplicação da lei penal, por todos esses motivos ditos, a gente também pede a revelia dele. Em relação à conduta da advogada, que mentiu nos autos, para adiar o processo, a gente pede a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e também a sua exclusão da lista de advogados atuantes no Tribunal do Júri dessa comarca pela conduta. É assim que se manifesta o Ministério Público, Excelência. Em relação à escrita constada ata, acho que eu vou reiterar a manifestação, que já está toda a fundamentação lá, salvo os pedidos de multa e de exclusão da lista que eu fiz agora de maneira oral. Obrigado. Só um minutinho, só para nós regularizarmos a ata, né? Reiterou o pedido de manifestação de 611, acrescentando pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e exclusão da lista de defensores dativos da comarca. É isso, doutor? Tá. Ponto. Pode colocar para mim
Fecha aspas, né? Isso. Tá. Ponto. Ponto. Pediu finalmente a expedição de ofício à OAB para apuração da conduta. É isso? Tá. Ponto. Isso. Ótimo. Perfeito. Na sequência, vírgula, vírgula, em respeito ao contraditório, vírgula, o juiz abriu a palavra ao defensor dativo, vírgula, nomeado e presente nesta audiência, para que se manifestasse, vírgula, o que foi feito nos seguintes termos. Isso. Doutor Leonardo? Gravado, né, doutor? Gravado, doutor. Centraliza a câmera para mim. Isso, já está ótimo. Doutor Leonardo, o senhor tem a palavra. Obrigado, bom dia, doutor Renato, bom dia, doutor Rafael, bom dia a todos aqui presentes. Esse defensor nomeado, salvo engano, na data de 29 de maio do corrente ano, informa com relação aos pedidos que está apto a promover a defesa do réu João Batista Garcia de Abreu, eis que já estudou o caso, tem contato completo com os autos há mais de 30 dias, estando, portanto, apto no que toca à minha parte. Com relação ao pedido de adiamento, entendo que não é caso, justamente por eu estar apto a promover a defesa do réu. Com relação aos pedidos de ofício, expedição de ofício OAB, aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, dentre outras penalidades e sanções possíveis para os advogados, este defensor, nada pode se manifestar, já que a nomeação feita por este respeitável juízo dizem respeito apenas à defesa de João Batista Garcia de Abreu e não dos defensores. Portanto, sobre essa questão, nada poderei mencionar ou impugnar a este respeito, cabendo a eles ou seus advogados depois se manifestarem nos autos, caso assim queiram. Por fim, no tocante ao pleito de decretação de prisão preventiva, a defesa dativa pugna pelo indeferimento, eis que não vislumbra, no presente caso, a aplicação, para assegurar a aplicação da lei penal. Isto porque é direito do réu comparecer ou não aos autos, com isso ele sofre os efeitos da revelia, sendo que ao desfecho desse julgamento, ele poderá até mesmo ser absolvido ou pegar uma pena baixa a ponto de não ensejar o decreto condenatório. Então, por essas razões e por ter respondido ao processo solto, a defesa pugna pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva com o segmento da sessão plenária para a data de hoje. É o que se requer, excelência. Doutor, apenas para que possamos resumir aqui na ata, o que foi feito oralmente, vírgula, sustentando em síntese, dois pontos, pode colocar 2 pontos, isso, o não adiamento da sessão de julgamento, vírgula, eis que se encontra preparado para realizá-la. Ponto. No que toca à representação. É assim, doutor? Em desfavor dos advogados anteriores, não cabe ao causídico manifestação a respeito, vírgula, separadinho ali o a respeito, vírgula, vez que nomeado para a defesa do acusado. É isso? Ponto. Quanto ao pedido de prisão preventiva, vírgula, pediu o indeferimento. Ponto. Sustenta que o réu
não é obrigada a comparecer, vírgula, havendo disposição expressa para a decretação de sua revelia. Doutor Leonardo, é isso mesmo? Só para nós reduzirmos a termo aqui. Argumentou ainda, vírgula, que até o julgamento não se mostra possível a decretação da preventiva, vírgula, já que poderá o acusado ser absolvido. É isso, doutor? Tá. Só um minutinho. Ponto. Vamos lá, então. Em seguida, o magistrado prolatou a seguinte definição. Trata-se de julgamento perante o tribunal do júri, vírgula, já designado e preparado pela segunda vez. Ponto. Na sessão anterior, houve determinação para destituição do defensor anterior, do defensor dativo, e nomeação de novo advogado para a condução dos trabalhos com regularidade. Ponto. Na véspera do júri, vírgula, houve novo pedido de adiamento, vírgula, argumentando-se que a constituição da nova defensora se deu na véspera do júri, inviabilizando a análise do processo. Ponto. Em respeito ao contraditório, este magistrado determinou a manifestação ministerial, vírgula, o que se deu nas movimentações 611.1 a 611.6, vírgula, juntando-se documentos. Ponto. Em resumo, pediu a manutenção do julgamento, vírgula, representação junto à ordem dos advogados quanto às condutas adotadas e a prisão preventiva do acusado. Ponto. Em respeito ao contraditório, a defesa presente em plenário manifestou-se pela manutenção do julgamento, vírgula, eis que preparada para a defesa dos interesses do réu. Ponto.
Quanto à representação, sustenta que sua nomeação está restrita à defesa do acusado. Ponto. Quanto à prisão preventiva, manifestou-se pelo indeferimento, argumentando que o julgamento será feito na data de hoje e a absolvição do acusado é uma das possibilidades. Ponto. Sustentou ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Ponto. Este é o relato do necessário. Passo a decidir. Só um minutinho. Abre o arquivo da... Pode abrir para mim o arquivo da ata de audiência de hoje. Isso. Não. A pasta do júri de hoje. A pastinha ali que tem os termos. Isso. Só um pouquinho que eu vou fechar aqui, já está a decisão pronta. Só vou adequar. Vê no dia 12. Achou? Embaixo. Aí. Pode copiar e colar. A partir daqui. Ó. Isso. Uhum. Isso. Vamos lá então, só para conferir. Analisando o novo pedido formulado pela defesa, observo que de fato não se trata da primeira manobra para protelar e retardar o julgamento do presente feito. Em resumo, para que possamos também não atrasar os trabalhos na data de hoje, a fundamentação foi aposta. Vamos descendo, só para a gente colocar lá na fundamentação. Doutores, a decisão está pronta. Eu prefiro só colocar a parte da decisão, até porque não influencia também na questão do julgamento, se os doutores estiverem de acordo. Ótimo. Tá, pode descendo, vai descendo. Uhum. Apenas para resumo, né, seguindo a posição do Supremo Tribunal Federal, só vou citar a decisão, deixa eu ver só do ministro... Dá licença só um pouquinho, Vitor. Nulidade, sessão de julgamento, júri, adiamento, indeferimento, não demonstrado pela advogada a efetiva impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento perante o tribunal do júri, o indeferimento do pedido de adiamento não constitui nulidade processual. Decisão proferida no habeas corpus 163655, ministro Marco Aurélio, primeira turma, em 17 de 3 de 2020. E ainda, homicídio qualificado, defensora pública intimada da sessão de julgamento do tribunal do júri, requerimento de adiamento do ato protocolizado um dia antes da sessão de julgamento, indeferimento, designação de advogados ad hoc para acompanhar o ato, reconhecimento de nulidade sem comprovação de prejuízo, impossibilidade. Precedentes.
Habeas corpus, deixa eu só confirmar aqui, 209.621, relatora ministra Carmen Lúcia, primeira turma, julgada em 14 de fevereiro de 2022. Feitas essas observações, com relação ao pedido de adiamento do júri, fica indeferido o pedido formulado pela defesa. O acusado já foi intimado de que o novo advogado nomeado conduziria o feito, como expressamente determina o artigo 453 do Código de Processo Penal. Mesmo que constituísse novo advogado, como se observa na decisão de movimentação 417.1, 417.1, dá só um pouquinho, já constou determinação expressa no sentido de que, anote-se que, mesmo na hipótese do réu constituir novo advogado, o defensor dativo permanecerá habilitado nos autos, com arbitramento de honorários, ainda que parciais, a fim de viabilizar a realização do júri, já que se trata do segundo julgamento designado. Artigo 456 do Código de Processo Penal. Tal observação já foi lançada na ata do julgamento anterior e também na decisão de movimentação 417.1. Fica mantido o julgamento. Na forma do artigo 367 do CPP, decreto a revelia do acusado. Eles não está presente? Decreto a revelia do acusado. Determina o prosseguimento dos autos da sessão plenária com acompanhamento do advogado que já estudou e se preparou para a defesa. O pedido de prisão preventiva será objeto de análise no momento da prolação da sentença, eis que temerária seu julgamento neste momento. Vírgula, dadas as possibilidades do resultado da presente sessão. Ponto. Tira para mim? Pode tirar até o julgamento. Isso. No mais, sobre a representação formulada pelo Ministério Público para a apuração da conduta dos advogados envolvidos, observo que, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo único, inciso 2 do Código de Ética e Disciplina da OAB, a previsão expressa da forma de atuação do advogado. Diz o artigo 2º, o advogado é indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública e da justiça e da paz social, subordinando a atividade... Só um pouquinho. Subordinando a atividade de seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado, inciso 1, preservar sua conduta, honra e nobreza e dignidade da profissão, zelando pelo caráter da essencialidade e indispensabilidade. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Em tese, a questão da análise da conduta dos advogados deverá ser objeto de análise pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual determina a expedição de ofício. Vai descendo, pode descer. Mais um pouquinho. Isso, determina a expedição de ofício, juntando cópia da manifestação da causídica, procuração, documento juntado, cópia da manifestação ministerial e dos prints de postagem no Facebook, ao egrégio Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para apuração da conduta no âmbito disciplinar. Feitas essas considerações, determino que o julgamento tenha regular prosseguimento. Declaro abertos os trabalhos preparatórios da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho. Determina aos oficiais de justiça que recolham as testemunhas onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Tendo comparecido o número de 23 jurados, declaro instalada a presente sessão do julgamento do Tribunal do Júri.
Algum jurado ausente? Os jurados ausentes responderão pela multa prevista pelo artigo 442 do Código de Processo Penal, no importe de 1 salário mínimo, caso não justifiquem a referida ausência no prazo de 5 dias. Peço ao oficial de justiça que faça o pregão do processo que será objeto de julgamento na data de hoje.